Agora a gente fala sobre como ficar longe das doenças oportunistas dessa época do ano. Essas estações de transição, né, outono principalmente, onde a gente tem aí uma amplitude térmica muito grande ao longo do dia, acabam deixando o nosso organismo meio vulnerável. E aí os vírus e as bactérias aproveitam e deixam muitas pessoas doentes, inclusive crianças e idosos, que são aí um grupo de risco. A gente vai conversar com a doutora Ieda Milas, que é otorrinolaringologista, clínica e também cirúrgica. Bem-vinda! Muito obrigada, bom dia. A gente que agradece a presença, viu? Mesmo porque é uma época de alerta mesmo, sim, né, gente? Sim, o outono começa, né? É, e engraçado que o outono começou, parece que o verão veio com tudo, assim. Fala, não vai embora não, verão, fica aí. Um calorão, aquelas chuvas torrenciais. Que loucura, né? Em pleno outono. Esse é um dos problemas da cidade que a gente mora, né? A gente tem 4 estações do ano num único dia. A gente não dá para prever a temperatura. Haja corpinho, né? Haja corpinho para aguentar tanta diferença de temperatura, porque isso de fato acontece. De manhã aquele friozinho, aí chega ao meio-dia, a gente descasca que nem uma cebola, tira as roupas, tira a blusa e tal. Aí chega no fim do dia, põe de novo e na madrugada normalmente mais fria. E o guarda-chuva de tabela. Né? Ah, é verdade. Esse não pode faltar. Não pode faltar. Tá certo. Agora, numa situação como essa, o que acontece? A gente acaba ficando mais fechadinho em ambientes, né, mais próximo das pessoas, em ambientes muitas vezes não ventilados, porque tem um ar-condicionado. Sim, sim. O hábito das pessoas, às vezes, de fecharem os transportes públicos, as janelas demais e tudo, e maior circulação de vírus e bactérias, com menos circulação de ar, isso favorece também a disseminação de infecções, principalmente as de vias aéreas superiores, né? E é por isso que o outono é marcado todo ano, né, com o início da vacinação contra a gripe, entre outras coisas, medidas preventivas que a gente toma. Até nem tanto pela questão da temperatura só, mas pelo maior afluxo desses micro-organismos, vírus e bactérias. Né, Falando sobre a vacinação que você comentou agora, a gente já começa a ver em grupos de WhatsApp, etc., o medo das pessoas em cima dessas gripes e tal, né? E esses comentários, olha, as gripes estão pegando mais forte dessa vez e tal. O vírus que está circulando mais fortemente é o H3N2, é isso? E que promete circular neste outono e inverno. Isso. E ele está incluído nessa vacina da gripe? Ela é quadrivalente esse ano? Sim. Então, todo ano tem a vacina da gripe, né? E a vacina da gripe, ela é formulada de acordo com o vírus mais prevalente daquele ano, né? Daquela cepa mais prevalente daquele ano. É importante lembrar que a vacina da gripe, ela protege contra esse tipo de vírus. Mas que existem vários outros vírus capazes de provocar infecções respiratórias, que não só o H1N1, não só esses mais graves. Bactérias também, que são ainda bactérias, mas principalmente vírus que são mais comuns. Adenovírus, rinovírus, são extremamente comuns. E a vacina não, claro que não, ela não protege. Então, às vezes as pessoas têm uma ideia de que a vacina vai proteger contra todas as gripes e resfriados. Não é bem assim. Vai proteger contra esse vírus específico que dá uma gripe realmente mais forte e principalmente nas pessoas imunocomprometidas, nos idosos, nas pessoas que têm contato ou mais chance de contrair infecções, como profissionais da área da saúde, por exemplo, como eu, aí sim a preocupação é maior, né, em relação à prevenção. Vamos mostrar aqui nessa maquetezinha que você trouxe? Quais são as áreas do corpo que são mais vulneráveis e que são mais atingidas? Sim, então essa maquete que eu trouxe mostra o trato respiratório superior, né? Então aqui é a parte nasal e aqui é a cavidade oral. Vírus e bactérias, a primeira porta de entrada geralmente é por aqui, ou por boca ou pelo nariz. O nariz, como vocês estão vendo, ele tem essas estruturas arredondadas que a gente chama de conchas nasais, que servem para filtrar, aquecer e umidificar o ar que a gente respira. Então o ar entra por aqui, é filtrado, aquecido e umidificado, preparado para passar por aqui pela garganta e da garganta que ele vai para os pulmões. Quando a gente tem alguma doença que acomete essa região aqui, como por exemplo as rinites alérgicas, a função do nariz ela fica comprometida. E aí o sistema de defesa fica comprometido também. Então ela não fica tão... Não fica tão efetivo. E né? é por isso que pessoas com doenças crônicas, pessoas com rinite alérgica, ou pessoas com alguma doença nasal, algum outro comprometimento, elas têm mais chance de pegar alguma infecção, ou rinocinusite, como você, ou alguma gripe, resfriado, né? Daí a importância da gente manter o trato respiratório saudável. Para situações crônicas a gente precisa tratar a vida toda, não tem jeito, né? É quase que a vida inteira é uma constante, né, manutenção, para que ele adquira a sua função de proteger a gente da melhor forma possível, né, como a natureza manda. E aí a gente tem tantas situações em que a gente pode estar inserido, por exemplo, as pessoas que costumam ter muita amigdalite, por exemplo. Chega essa época do ano,
normalmente acontece, né? Acontece mais, isso. E tem como antes essa pessoa passar em consulta médica e já fazer um trabalho todo preventivo em cima disso. Seja com algumas medicações de caráter preventivo, seja com alguns cuidados caseiros também. Tá. Mantendo uma boa alimentação, mantendo hidratação e alguns cuidados de higiene. E a gente trouxe aqui algumas situações em que podem ajudar, né? Sim. Por exemplo, ó, não dá para baixar a guarda. Não dá. Quando a gente estava falando de a gripe A, etc, né? A gripe suína, muita gente teve o hábito de usar o álcool gel com frequência, Sim. ter um pequenininho na bolsa, no bolso, para conseguir se prevenir. De repente, parou de falar desse vírus, parece que o cuidado foi por água abaixo. Mas não dá, a gente não pode baixar a guarda mesmo, Não é só em relação à gripe, ao H1N1, entre outros, é a tudo, mesmo bactérias. É claro, gente, que o álcool gel não substitui uma boa lavagem das mãos. Sim. A gente precisa lavar as mãos com água, sabão, frequentemente, várias vezes por dia. Mas, depois disso, ainda o álcool gel ajuda a prevenir melhor. Em algumas situações que a gente não tem uma pia, um sabonete disponível, por exemplo, a gente está na rua, está no trabalho, o álcool gel ele é super útil. Ajuda muito. E as pessoas que não têm como evitar lugares com muita gente, aglomerações, por exemplo. As pessoas que andam no transporte coletivo, estão lá no ônibus, no metrô, tem que se segurar, não tem jeito. Aquele lugar ali já passaram tantas outras mãos, vai saber que tipo de vírus e e bactéria que tá ali. Que você espirrou, tossiu na mão e aí a mão contém vírus e bactérias. Já resolve, e até previne contaminação de outras pessoas. Protege a família, né? Com certeza. Tá levando para casa, né? As crianças, principalmente. Uma limpeza nasal também é importante fazer, mesmo não estando doente? É muito importante, sim, com certeza. Eu costumo dizer sempre para os meus pacientes que a higiene nasal é tão importante quanto a higiene da boca, de escovar os dentes, por exemplo. A gente todo dia, precisa lavar o nariz todo dia. Por que não lavar o nariz todo dia, né? E o que a gente recomenda geralmente para lavagem nasal é a solução salina a 0,9%, que é o fisiológico. Popular soro fisiológico, tá? Isso aí a gente tem em quase todos os lugares, o custo é super acessível, também né? É pequenininho, cabe na bolsa, pequenininho, cabe na bolsa e tem várias maneiras. Por dia? Umas 2 vezes por dia tá excelente. 1, 2 vezes por dia tá excelente. Porque ajuda na época seca, porque a gente sabe, historicamente, pelo menos aqui no Sudeste, é uma época mais seca, né? Sim. O inverno. Sim. Chove menos. Ajuda a umidificar o nariz. Ajuda a umidificar o nariz também. Porque o nariz, ele tem toda essa função de umidificação, mas no tempo seco, que tal dar... Sofre também. Sim, né? Com certeza. Então a gente pode tanto usar... Existem várias maneiras e aí marcas, fica, enfim. é o que a gente fala, fica a gosto aí é o quê? da pessoa. Isso aqui tanto é um conta-gotas. Em cada... Enche um conta-gotas desse. Conta-gotas cheio em cada narina. Em cada narina. Tá. Esse sistema aqui é super prático para usar em criança, principalmente, Sim. né? Nenenzinho, a gente enche metade de um conta-gotas, por exemplo, e coloca no nariz do bebê, com certeza, devagarzinho, tá, né? deixa eu segurar aqui Isso pro é mais pessoal ver, ó. prático pro bebê, é um conta-gotas. Tá. E aí terminou o frasquinho, você não quer ficar comprando, você pode comprar até o grande, sim. o soro, e vai repondo. E vai repondo, né? E faz a lavagem nasal, esse grandão aqui. Isso. Tem os sprays também, né? Tem sprays. Esses sprays, eles são fáceis porque são de uso portátil, né? E aí a gente usa na vertical, aperta a válvula, que a gente chama válvula pump, e ele vai dentro do nariz, né? Todo esse jato, ele vai por aqui, ó, pela narina, ele entra aqui e também faz a limpeza e a umidificação da cavidade nasal. Tá. Tem uma outra limpeza que eu considero muito eficiente também, é uma pena a gente não ter isso aqui no Brasil, não né, temos, doutora? Não temos, mas é maravilhoso, gente. Esse Quem aqui, tiver a chance de comprar lá fora, esse aqui ele é legal porque você aperta, né? A gente chama isso aqui de squeeze bottom. A gente aperta, ele entra por uma narina e sai pela outra narina. E lava, realmente, né? Lava. Tem um outro, né? Mas que também eu não sei como quem é que está chama. acostumado a utilizar, né? Aquele outro que você não sabe como chama, é a chaleirinha lota. Sim, eu sabia que muita gente que faz yoga, principalmente Hatha Yoga, a utiliza. Né? Que também é uma forma de lavar, Sim, né? é uma forma de lavar que você coloca o soro por um lado do nariz e ele desce pelo outro lado. Ele tem um biquinho, né? Claro, sim. Isso é para quem está acostumado a utilizar. Então, de novo, né? Cada pessoa vai se adaptar a uma maneira de lavar o nariz. Seja com conta-gotas, com spray, com uma seringa, né? Não faz diferença. Tá. O importante é o efeito final. Tá certo. E aí, quando a gente fala em tempo seco, a gente também tem que encontrar formas de deixar esse ambiente mais propício. Mais propício, Sim. mais bacana, mais amigo, né? E aí os umidificadores também podem entrar e ter um papel super importante. Exatamente. Né? Mas aí, como você mesma disse, quando o tempo está seco. Em épocas de chuva, também não é interessante porque em época de chuva... vai mofar tudo. Mofa. Aí você tem proliferação de fungos. Aí o efeito é o contrário. Né? Mas em períodos de estiagem, muito importante deixar isso aqui no quarto, né? Para as crianças, o quarto das crianças. E aí você... mas eu não tenho um umidificador. Não tem problema. Pega uma toalha molhada,
estende essa toalha molhada em algum lugar do quarto ali, porque a evaporação da água da toalha também já vai umidificar mais o ambiente, né? Não é obrigado a ter o aparelho umidificador de ar. Lembrando que ele deve ser usado só nos períodos de estiagem mesmo, que começa mais no inverno, né? Não tanto agora nas águas de março, mas mais pra frente um pouquinho. A gente sempre tem que adaptar as situações, né? Um tempo atrás a gente falava da bacia d'água. Coloca a bacia d'água embaixo da cama, mas a bacia d'água tem o porém da gente, o mosquitinho vai lá, de repente você não troca a água, não sei o quê. Então vamos na toalha que é mais seguro, né, doutora? Já pensou não trocar a água e deixar proliferar? E deixa lá, uma semana. Não dá, né? Tá certo. Bom, e tem a alimentação também, que eu acho que é um quesito que a gente não deve nunca deixar de falar, a gente não pode descuidar de jeito nenhum. Isso é uma questão do dia a dia. É o que a gente fala, a saúde a gente conquista no dia a dia, né? Ela não vem, assim, totalmente de graça, não, né? A gente tem que fazer a nossa parte. Tem que fazer a nossa parte. E alimentos ricos em vitamina C são importantíssimos nessa época do ano. A gente sempre fala para usar alimentos naturais. Evitar aqueles sucos prontos, artificiais, eles não têm um teor de vitamina, o fast food também não. Então, verduras verdes como espinafre, brócolis e frutas ricas em vitamina C, que aqui no Brasil a gente tem uma variedade enorme, né? Quase todo ano a gente tem oferta dessas frutas frescas, né, num preço acessível, como goiaba, kiwi, laranja, acerola também, riquíssima em vitamina C. Então, aí é uma coisa ótima, né? A gente tem... E a gente tem aqui nas frutas, ó, aliás, no Brasil é maravilha, né, que a gente tem tanta Essa é uma das grandes vantagens do Brasil. De comida fresca, a gente tem comida fresca num preço razoavelmente acessível, bem acessível, né? A gente tem o kiwi, aqui tem a goiaba, essa é a goiaba também, essa é a goiaba. Agora, por exemplo, se a pessoa não consegue, porque passa o dia inteiro fora de casa, ela é obrigada a comer comida pronta, comida de restaurante, não sabe como é feita, não sabe quanto tempo ela está feita, a gente sabe que isso tem uma perda nutricional importante também, né, nesse tipo de alimento. Vale suplementar? Por exemplo, nessa época, eu fico doente toda vez, chega o outono e inverno, eu não passo sem pegar uma gripe. Vale, por exemplo, ela colocar como regra, usar uma vitamina C? É legal conversar com o médico antes, claro, Precisa conversar com o médico antes, se tem essa necessidade, inclusive para o médico até adequar a dosagem, quais as vitaminas que seriam necessárias, né? Mas, de novo, mesmo na rua, a gente tem ofertas de restaurantes por quilo, por exemplo, que a gente consegue, né? Usar verduras, né? Mesclar um pouquinho, não só os fast food, não só os salgadinhos, os sanduíches, mas a gente consegue uma alimentação mais saudável também. Há tempo de uma perguntinha, rapidinho? Claro. Tá, diretora? Ó, a Cris passa por um problema, eu passo todo ano, não sei se é a resposta, mas enfim. A Cris está dizendo o seguinte, toda vez que fico resfriada, tenho sinusite, e só antibiótico resolve. Isso é normal? Tem vacina para sinusite? Ela pergunta. Não é exatamente vacina que a gente tem para sinusite, Cris, né? Então, Cris, bem-vindo ao grupo das pessoas que têm rinocinusite após uma infecção de via aérea superior. Isso é muito comum. Você faz parte de uma gama grande aí da população. Tem como fazer tratamento preventivo, sim. Você precisa procurar o seu médico clínico geral ou um otorrinolaringologista, principalmente antes de evoluir com essas crises de rinocinusite. Porque tratando a infecção de via aérea superior, a gente não necessariamente vai evoluir para uma rinocinusite bacteriana. A rinocinusite aguda bacteriana, ela demora um pouquinho para evoluir, ela não é de um dia para o outro. Então tem como a gente cuidar antes. Tá certo, então. Deixa eu agradecer a doutora Ieda Milas, otorrinolaringologista clínica e cirúrgica. Obrigada pela sua entrevista, pela presença e pela ajuda, né? Eu que agradeço a participação. Tanta gente aí a ficar longe dessas doenças oportunistas dessa fase. Até a próxima, viu? Obrigada. Obrigada.